Fala galera, eu sou o Ed. Aqui esse vídeo é só para dar um recado, o seguinte, antes da gente começar. Esse vídeo vai estar postado nos meus dois canais, no Nakalunga e também no Altasted. Eu resolvi postar no Nakalunga porque é um assunto de fato que é muito destinado ao que eu falo lá no outro canal, e a minha proposta que eu tenho lá pega um pouco do que eu falo aqui no canal Altasted. Então vamos lá pro vídeo. Não é um vídeo muito longo, esse vídeo é principalmente para a gente falar um pouco sobre o que a gente já começou falando na história do terreiro, ou o meta-terreiro e a Umbranca 2.0. Ao longo do século XX é que se inicia aquilo que eu chamo de Umbanda moderna. Na Umbanda moderna a gente tem a diferente configuração daquilo que os africanos bantus cultuavam como sendo uma prática religiosa específica do quimbandeiro. Esse também vai ser um discurso muito recorrente pela internet. A gente vai ter discursos de diferentes formas colocados sobre a tal origem da Umbanda. Uma delas ainda defende piamente que foi tudo criado pelo Zélio Fernandinho de Moraes no início do século XX, e uma outra parte mais africanista fala que o culto é muito mais antigo e que ele foi transformado ao longo do século XX, principalmente afastando suas influências africanas. Um pouco disso tem a ver com diferentes dimensões das religiões. A gente sempre fala lá no canal da Altasted, ou aqui no canal da Altasted, já expliquei que história é essa, sobre a história da dimensão das religiões. Eu não posso confundir de que maneira ou de que assunto eu vou falar relacionado aos grupos se eu não especificar, entender que dimensão eu estou falando. Eu quero falar da dimensão mitológica. De que maneira a dimensão mitológica vai aparecer? Ela vai aparecer, por exemplo, na história de que foi Zélio Fernandinho de Moraes e toda a narrativa que foi criada em torno dele, da origem da fundação da Umbanda. Só que nenhuma religião foge da dimensão político-social. Nessa dimensão que, propriamente dito, vai analisar as influências em que o momento histórico vai surgir determinados grupos, determinadas ideias, ou que momentos da sociedade vai se refletir. Isso também está presente nessas controvérsias que tem enrolado por aí relacionado à Umbanda. Como um culto africano, a gente tem muito mais fontes escritas, orais e fontes primárias, como gostam nossos amigos historiadores, sobre que cultos muito parecidos com o que hoje se chama Umbanda já estavam presentes no Brasil. Inclusive, essa fonte de narrativa de como teria surgido a partir do Zélio, ela vai ser encontrada a partir da década de 50 e 60, ali com as federações de Umbanda. O que acabou, por exemplo, apagando grupos como, por exemplo, do Tata Tancredo e de grandes outros mestres e mestras da Umbanda, que eram da periferia, que eram da favela, que eram excluídos da sociedade, mas que estavam envolvidos em grandes atividades culturais, sociais e religiosas da cidade, principalmente ali falando no Rio de Janeiro. Não estou falando especificamente, por exemplo, do Pará, que eu vou ter uma outra configuração, mas a grande ideia aqui é que o apagamento cultural ele vai surgir para configurar e encaixar nos moldes daquilo que é aceito ou não dentro da Umbanda. Uma das outras controvérsias, por exemplo, que a gente vai encontrar dentro da Umbanda é relacionado a sacrifício ou não de animais. E esse sacrifício de animais vai passar a ser mal visto porque eram práticas muito mais próximas àquilo que os africanos e seus descendentes traziam da África e ainda mantinham aqui nas Américas como prática religiosa. Então, os valores, as formas de culto vão ser muito mais influenciado a partir dessa perspectiva de quem é que está no poder e quem detém o poder de escolher ou não os símbolos para fazer aquilo que a gente chama de embranquecimento. A grande ideia do embranquecimento, a gente vê que a partir da perspectiva de que existe uma civilização branca europeia que se denominava e se denomina ainda como uma superior e é reproduzida através dos símbolos e as formas como as pessoas aderem aos símbolos deste povo ou desta cultura especificamente, e tem um repúdio tremendo por outras, principalmente pela África, e não muito diferente do que acontece hoje com a China, apesar de todo mundo, inclusive, usar produtos que são feitos na China. Mas isso é uma outra conversa. Então o grande lance é que isso influencia sim como a religião vai se configurar, e uma delas é fazer o tal do preto velho branco. Então essa ideia de um espírito ancestral que se manifesta na forma de um velhinho, ela é trazida pelos africanos. Claro que também os indígenas vão trazer dentro dessa prática. Se houver relatos em que na Europa se fazia isso, e isso vem para cá também através de alguns cultos, como sem ser o cristianismo, ok, adiciona aqui embaixo, reclama ali, faz essa pontuação, que eu acho bem interessante colocar esse contraponto.
mas acima de tudo isso é uma prática que vai ser entendida como uma prática africana. Então, ao longo do tempo, pelo controle destes símbolos, inclusive o símbolo das cores. Então, que ideia é? O Espiritismo traz a ideia, ali na leitura que você for fazer sobre o Zélio, que os espíritos não têm forma e não têm cor, né? E isso é principalmente afastar de diferença que se tem no material, mostrando que o mundo imaterial ou espiritual não existe essas diferenças. Mas há sim a presença de, por exemplo, ideias de embranquecimento ou apagamento dessas diferenças. Claro, sempre vai ser a luz representando ali pelo branco como uma forma de pureza ou de elevação espiritual, e aquilo tudo que é trevoso vai ser associado a trevas, escuridão e tudo mais. E essa simbologia ela pode ser invertida, por exemplo, como é na maçonaria. Os ternos pretos eles têm uns símbolos, e esse símbolo ele vai variar como não só um símbolo de paz, mas um símbolo de uniforme cerimonial que é utilizado com fins simbólicos, que não é o fim, por exemplo, funerário que se usa comumente, ou associar o preto a alguma coisa ruim, no sentido de cor e de símbolos de cores, né? Tudo isso são símbolos que vão ser utilizados. E a ideia de você tirar, por exemplo, a linha dos africanos, que era uma linha que eu tenho tentado ver, entender como é que ela funcionava, como é que ela foi sendo diluída, e passar a ver, dizer que aqueles espíritos se manifestam como pretos velhos, mas eles não são africanos, ou não eram só africanos, eles foram missionários, eles foram pessoas de grande valor, e eles escolhem vir dessa forma para demonstrar a humildade. Isso tudo é uma construção, gente. Isso aqui não dá pra gente olhar a religião como uma coisa isolada, somente o espiritual manifestado ali, sem nenhuma intervenção sequer do mundo material ou ideias que são verificáveis na realidade. Então a ideia da Umbranca e o Preto Velho Branco, ela bebe sim dessa ideia de apagamento. Tem um outro vídeo para falar que é para falar especificamente sobre a Umbanda, mas inicialmente a ideia é você dar uma lida nos anais do primeiro Congresso Brasileiro de Umbanda, ou primeiro Congresso Nacional de Cultos da Umbanda ou de Cultos Afro-Brasileiros. Eu vou deixar o link aqui embaixo, essa aqui é a capa que vocês estão vendo, e aí lá vocês vão ver os discursos que eram feitos na época, e lá vai se configurar e principalmente se buscar afastar qualquer influência que a Umbanda teria de cultos africanos, ou especificamente bantus. Lembra que aí ele não vai especificar lugar nenhum, mas vai ter um discurso extremamente eugenista, extremamente embranquecedor. É muito estranho quando a gente fala em embranquecedor, porque de repente hoje a gente não olha a civilização europeia, branco-europeia, como uma civilização, mas como se nós fizéssemos parte desse grupo étnico. Mas necessariamente a gente passa por um processo de colonização, um processo de a formação da religião e de outras instâncias, elas são embebidas por um valor étnico que vem da Europa. Só que, como a gente tem um discurso predominantemente europeu, ou que vem se ser desdobramento de pensamentos europeus, a gente olha como o padrão e a norma, sem olhar que existem características específicas que são étnicas desse grupo, ou especificamente étnicas de uma cultura ou uma civilização branca. A gente pega, por exemplo, o ponto relacionado ao folclore. Tudo que é do folclore, ele é principalmente africano, e no Brasil principalmente indígena. A maior parte dos seres do folclore, eles são na verdade seres espirituais, religiosos, que fazem parte de toda uma mentalidade cosmológica, religiosa, que tem de grupos indígenas como Tupi, Tupi-Guarani, Sateré-Maué e todas as outras etnias que vão estar por aqui presentes. E essa visão parte principalmente dessa ideia colonial de ver só aquilo que vem da Europa como algo superior e evoluído. E a ideia da Umbranca é justamente afastar estes valores, essas imagens do africano, do culto da Umbanda, e colocar valores cristãos acima de tudo, acima de todos, principalmente se não for da Europa. E aí uma das grandes ideias do outro vídeo e desse vídeo especificamente é a gente dar uma esclarecida nisso. Há sempre um movimento compulsivo de deslocar qualquer influência dentro de cultos como a Umbanda de África e de cultos Tupi, por exemplo. É um fenômeno que é um fenômeno político, ele não é um fenômeno religioso especificamente das outras áreas, mas ele passa a sim ter influência dentro da mitologia, dentro da doutrina, dentro da própria ritualística, que vai se alimentar a partir dessas compreensões, beleza? Então é basicamente isso. Então é só pra gente entender mais ou menos como é que surge ali esse termo Umbranca, que tem sido utilizado bastante por aí pela internet. A ideia de Preto Velho Branco, que aparece aqui nesse
nesse outro vídeo, que eu não vou explicar lá sobre o movimento racional e dicas de como você se tornar um membro ou um líder de culto alien. E também essa própria ideia de alienígena dentro da Umbanda, ela não é uma novidade e ela também parte dessa ideia, né? Eu desloco de qualquer lugar do mundo, principalmente se for africano, para colocar a culpa ou ainda a origem a povos alienígenas ou coisas parecidas, né? E isso vai se impregnar ao longo de todo o século XX e ainda até hoje. E aí a gente tem uma Umbanda alien, né? Aqui é um planeta projetado para ser um planeta escola. Um planeta escola para vocês vivenciarem a frequência do amor. E assim, se existem os pretos velhos estão aqui diante da minha escolha de manifestar como a nomenclatura Pai Damião, nas vestes de um preto velho, pois é a essência mais pura do amor. Os pretos velhos, eles falam amor, eles vibram amor. Tanto cultos quanto espíritos se manifestam falando que são de outras galáxias, que trazem mensagens de seres de outros planetas e alguma coisa parecida. Lembrar que isso se trata de um pensamento religioso, tá, gente? Até hoje não se teve uma prova concreta de vida extraterrestre. O que rola por aí são especulações, são teorias da conspirações e também práticas e mitologias religiosas que se alimentam desse tipo de pensamento. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. O que vocês acham sobre isso? Tá vendo que a Umbanda ela não é única. A Umbanda também tem um outro processo no outro vídeo que eu vou falar, que nem tudo é Umbanda. E principalmente aqui no Norte a gente tem muita influência de outros cultos, que a Umbanda acaba agregando esses cultos dentro dela, e às vezes as pessoas, como vão se identificar, elas se identificam como bandistas, mas na verdade elas fazem parte de um outro culto, em que entre eles tem lá a prática da cura, que é a principal ideia religiosa da Umbanda, beleza? Então segue aí, clique ali embaixo e vai comentando e compartilha aí para as pessoas que vocês acham que merecem assistir esse vídeo, beleza? Falou!